Olá, meus queridos, tudo bem? Na aula de hoje vamos fazer algumas formas geométricas com palitos de fósforo. Vamos relembrar também algumas coisinhas como área e perímetro, que nós vimos numa aula bem passada, muitos anos atrás, muito tempo atrás, mas que vocês vão já relembrar, tá? Então, para a aula de hoje, peguem lá o livro didático de vocês a partir da página 22. Mas deixem também arrumadinho o livro de atividade na página 35, tá? Deixa os dois livros arrumados. Mas primeiro, peguem lá o didático na página 22, tá? Enquanto isso, pausem aqui e depois vocês retornam. Vamos lá, no livro didático de vocês, vai estar dizendo, né, que nas próximas atividades você vai precisar de uma caixa de fósforo, de palitos de fósforo usados, né? Eles têm que estar usados por uma questão de segurança mesmo, não vai afetar muito a atividade estarem ou não usados, mas por uma questão de segurança. Se der para acender, apagar, se der para um adulto fazer isso para vocês e depois dar para vocês, seria melhor, tá? Então, vocês peguem aí os fósforos de vocês, que vocês tiverem aí, tá, usados. Quem não tiver fósforo em casa, pensa aí num plano B, tá? Pode ser, pega um papel velho, faz uns rolinhos do tamanho de um fósforo, ou então vai no desenho mesmo, só que no desenho vai ficar um pouco mais difícil se você for só desenhar. Pode, mas vai ficar mais difícil. Se tiver como arranjar algum material concreto do tamanho de um palito de fósforo, vai facilitar a vida de vocês. Tá? Então, procurem lá esse plano B, enquanto isso pausem aqui e depois vocês retornam. Então, vamos lá. Já com os palitinhos de vocês, ou algo que substitua os palitinhos, tá na questão 6. Monte uma sequência de 3 figuras fechadas com contornos feitos de palitos de fósforo. Comece pelo triângulo e aumente um palito a cada uma das figuras seguintes. E desenhe as figuras que você formou. Bom, então o que vocês vão fazer? Com os palitos de fósforo de vocês, na mesa ou onde quer que vocês estejam fazendo essa atividade agora, formem aí na mesa de vocês um triângulo com os palitinhos de fósforo, usando 3 palitinhos de fósforo, tá? Quando vocês formarem o triângulo, é que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar a figura que foi formada bem aqui. Aí desenha aqui os 3 palitinhos formando o triângulo. 1, 2, 3. Depois faça a mesma coisa com 4 palitos. Aí pense como inserir um 4º palito, né? De forma a criar que figura você vai criar com 4 palitos. Depois forme com 5 palitos. Vai formando as figuras aí na sua mesa e passando aqui para o livro, desenhando, tá? Aí na B, escreva 1 ou 2 frases para explicar como será a próxima figura dessa sequência. E aí, qual será a próxima figura? Nós começamos com a figura de 3 palitos, depois 4, depois 5, e a próxima vai ser de quantos palitos? 6. Então, você vai explicar bem assim, que a próxima figura será uma figura fechada com 6 lados. Por que 6 lados? Porque eu sei que quantos palitos tiver, vai ser também quantos lados tiver. Então, vai ser correspondente as duas coisinhas. Se tem 6 palitos, então também vai ser 6 lados. Tá? Aí na C. De quantos palitos você precisará para montar as 3 próximas figuras dessa sequência? Bom, ele quer 3 próximas figuras, né? Então, vamos ver como seriam essas 3 próximas figuras. A próxima que tem aqui, que seria com 6 palitos, então uma figura com 6 palitos, ok. E depois outra figura com 7 palitos e depois outra figura com 8 palitos. O total vão ser 3 figuras. Mas vocês não podem fazer a figura aí numa mesa de vocês com fósforo e depois desfazer para reutilizar os fósforos, senão vai dar errado. Monta lá a sua primeira figura com 6 palitos. Aí deixa lá. Aí depois vai montar uma segunda figura com 7 palitos, depois a última figura com 8 palitos. Aí montou tudo, você retorna aqui na questão C para contar quantos palitos você utilizou no total. Só contar. 1, 2, 3, 4, 5. Aí bota aqui, tá? Aí na 7, o objetivo agora é formar figuras fechadas que tenham ângulos retos. Aí a mulher vai falar bem assim. Você sabe como é um ângulo reto? É como os cantos das folhas do seu livro. É igual aos ângulos formados nos quadrados e retângulos. Olha aqui, ó.
Chamamos de ângulos retos os cantos das figuras como esses destacados em vermelho. Ou seja, gente, sempre que vocês ouvirem a palavra ângulo, aonde está o ângulo dessa figura, vocês já sabem que está se referindo ao canto, ao cantinho. Olha aqui onde está o ângulo aqui do livro, olha aqui no cantinho do livro, aqui no quadrado também. O quadrado vai ter 4 ângulos, olha. Esse aqui, aí teria mais um aqui e mais um aqui. Cada cantinho é um ângulo, por isso que é a mesma coisa, canto, ângulo, é sempre a mesma ideia, tá bom? Lembrem disso para as próximas questões. Aí, no livro didático ainda. Para as próximas atividades, você pode formar retângulos ou outras figuras. Só valem palitos na horizontal, ou seja, deitados, e na vertical, em pé, no contorno das figuras. Ou seja, a partir daqui, as questões que vão pedir para vocês não valem mais palitinho assim, tortinho. Não. Ou tá totalmente em pé, ou tá totalmente deitado. Tá? Aí, forme as figuras indicadas a seguir na sua carteira e registre-as na malha quadriculada abaixo. Ou seja, a partir daqui, vocês vão fazer sempre a mesma coisa. Vocês vão montar a figura que vai pedir já. Aí na mesa de vocês com os palitos de fósforo. Montou a figura aí na mesa de vocês com os palitos de fósforo de verdade? Aí o que vocês vão fazer? Vão pegar o lápis, voltar no livro, aí nessa página aqui, na página 23, no final dessa página vai ter uma malha quadriculada em branco, onde vocês vão desenhar todas as figuras que vocês formarem, entendeu? Só que vocês não vão desenhar do mesmo tamanho, porque a figura que vocês vão formar vai ser tudo grandão. E na malha tem espaço pequeno. Então o que vocês vão fazer? Vão imaginar que cada quadradinho dessa malha que está aí no livro de vocês, cada quadradinho corresponde ao tamanho de um palito. Então se vocês forem formar uma figura que tem assim 3 palitinhos de fósforo em cima, 1, 2, 3. Aí na malha quadriculada vocês vão pegar o lápis e fazer com lápis em 3 quadradinhos. 1, 2, 3. Ou seja, na malha vai ficar bem pequenininho, tá? Aí na questão A, usando 12 palitos em cada, quantas figuras diferentes você consegue formar? Pois é, gente, aí nessa questão A, que vai dizer para vocês formarem várias figuras utilizando 12 palitos. Então, vocês vão formando as figuras aí com os palitos de fósforo de vocês na mesa, e todas as figuras que vocês formarem, usando 12 palitos, voltem na malha e desenhem a figura formada, tá? Aí depois vai dizer assim, é possível fazer um quadrado com 12 palitos no perímetro? De quantos quadradinhos será a área dele? Bom, sobre a área e perímetro foi uma das nossas primeiras videoaulas. Só para relembrar, que área que é perímetro. O perímetro é a medida, é o comprimento de um contorno de uma figura. Imaginem uma piscina, tá? Uma piscina azulzinha num dia bem quente, bem calor. Aí vocês são convidados lá para uma piscina, para um clube muito legal. Aí vocês vão caminhar em volta dessa piscina, na beirada da piscina. Isso significa que vocês estão caminhando pelo perímetro dessa piscina. Ou seja, o perímetro é sempre isso, é o contorno de uma figura. A área, por outro lado, é o que tem dentro, como se fosse o preenchimento dessa figura. No caso da piscina, o contorno dela seria o nosso perímetro e a parte que fica a água seria a nossa área, seria a medida da área. Essa é a diferença do perímetro para a área, tá? A área é o preenchimento que tem dentro, o perímetro é somente o contorno, tá? Só para relembrar. Aí vai perguntar, não é possível fazer um quadrado com 12 palitos no perímetro? Ou seja, dá para fazer um quadrado aí com os palitos de fósforo de vocês, usando 12 palitos? Tentem formar aí, deem uma pausa e tentem formar. E aí, conseguiram? Aí vai perguntar de quantos quadradinhos será a área dele. Bom, para quem já formou o quadrado com 12 palitinhos, aí o que vai fazer? Pega o lápis, vai na malha quadriculada aí do livro de vocês e desenha a figura que você formou, no caso um quadrado. Desenha um quadrado, né, imaginando que tem 12 quadradinhos de perímetro, ou seja, se você utilizou, por isso que eu falei, quem tá com fósforo vai ficar mais fácil.
Se você utilizou agora para formar seu quadrado 3 palitos de fósforo em cima, aí na malha quadriculada pega o lápis e risca assim 3 quadradinhos. 1, 2, 3. Aí depois abaixo, 1, 2, 3. Aí depois pro lado, na malha, 1, 2, 3 e fecha. 1, 2, 3. A área vai ser o que está dentro, vai ser o preenchimento dessa figura. Aí depois de desenhar na malha quadriculada, basta vocês contarem quantos quadradinhos vai ter dentro. Essa vai ser a área de vocês. Então pausem aí para ver quanto que vai ser a área de vocês. Aí vocês vão verificar que sim, é possível fazer um quadrado com 12 palitos no contorno, né, no caso 12 no perímetro, e sua área vai ser de 9 quadradinhos. Quem fez o desenho lá na malha quadriculada pode contar lá como tem 9 quadradinhos dentro do quadrado maior que você fez. Tá? Aí na B, usando 14 palitos é possível formar um quadrado? E com 16? Podem tentar e formar, tá? Vocês vão verificar que com 14 não é possível, mas que com 16 palitos dá. É possível sim. Se vocês forem tentar formar com 14, vai ficar um quadrado que nem uma casinha torta, como se tivesse passado um tornado, destruído a casinha, ela ficou toda caidinha assim. Então não vai dar certo. Mas com 16 vai dar. Vai ser um quadrado perfeito. Ok? Aí na C, forme 3 figuras com 16 quadradinhos de área. Você pode fazer direto na malha quadriculada. Aí ok, então vamos fazer 3 figuras diferentes aqui na malha. E as 3 precisam ter 16 quadradinhos de área. Então, nesse caso aqui, não é bom fazer direto na malha. Nem pegue nos palitos de fósforo agora, para essa questão C. Tá? Na questão C, você vai pegar só um lápis de cor, vai ser melhor. E tem vários exemplos aqui, ó. Por exemplo, esse aqui. Esse aqui tem 16 quadradinhos de área. O que você faz? Pega o lápis de cor e vai pintando 16, ó, até formar 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até formar 16. Ó, aí essa imagem tem 16 quadradinhos de área. Depois forme outra imagem que também tem 16, depois outra imagem que também 16. A única questão é que tem que ser uma imagem diferente da outra. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Vocês podem repetir um ou dois, mas tentem inventar um deles, tá? Da cabeça de vocês. E lembrando, a área é o que tem dentro, é o preenchimento. Você pintando com lápis de cor vai dar para identificar bem a área. Tudo isso daqui que tem dentro, tudo que tá de azulzinho é a área dele. Aí, aqui embaixo, quantos palitos são necessários para contornar cada uma delas? Anote no desenho. Bom, você vai criar aí suas imagens, né? Como eu criei aqui essas 4. 1, 2, 3, 4. Tem 4 imagens aqui com 16 quadradinhos de área. Aí você vai anotar aí quantos palitos seriam necessários para contornar cada uma delas. Essa C aqui, por exemplo, essa daqui. Quantos palitos seriam necessários para contornar essa figura aqui? Basta imaginar que cada quadradinho é um palito. Então vamos ver quantos palitos necessitariam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, 16 palitinhos iriam ser necessários. Tá? Então vejo aí nos outros também de vocês. Aí, feito lá aquela parte, que é bem simples mesmo, é só aquilo. Peguem lá o LA, livro de atividades, porque tem uma página lá que é bem facinho, vocês vão fazer super rápido. Então vamos aproveitar para fazer agora, que aí na próxima aula a gente já vai para outro assunto, já vai essa parte da geometria, que é uma parte bem, acho que bem legal, acho que bem tranquilona, dá para fazer umas brincadeiras, tem uns jogos lá no livro de vocês sobre geometria, são sensacionais. Então vamos terminar essa parte aqui rapidinho para nossa próxima aula poder ser toda sobre geometria, tá? Então peguem lá o livro de atividade, vamos fazer somente essa página 35. Pegaram? Beleza, então vamos lá. Na questão 9, resolva os problemas a seguir. A questão A. Camila tinha economizado 12,50 e juntou com a quantia que ganhou do avô. Mas quanto ela ganhou do avô? Não tá falando, né? Na cantina da escola, ela comprou um suco de laranja que custou R$ 4,50 e ainda sobraram R$ 13. Que quantia Camila ganhou do avô? Para descobrir isso, vocês vão fazer o quê? Primeiro façam uma tabela. Tabela é isso aqui, esse quadradinho aqui, tá?
que vai ter duas colunas, uma coluna escrito reais, escrevam aí reais, outra coluna escrito centavos. Tá? Vai ter quantas linhas essa tabela? Vamos ver. 1, 2, 3, 4. Então, vai ter 4 linhas e 2 colunas. Desenha aí a tabela. Aí, nós vamos começar esse problema aqui, nós vamos começar ao contrário. Vamos começar pelo fim. Vamos pegar essa última quantia aqui, R$13, e colocar aqui primeiro. Então, coloca aqui R$13,00, assim como tá aqui, ó. Aí depois soma mais R$4,50, que é esse valor aqui. E aí, quanto que vai dar aqui? 0, 0, 0 mais 50, vai dar 50, né? E depois aqui, ó, 4 mais 3, vai dar quanto? Conta aí, 4 mais 3. Contou? Aí abaixa 1, quanto vai ficar o total? Isso aqui, 17,50. Aí depois você vai fazer uma segunda tabela, também escrito reais e centavos. Aí depois pega esse valor que está aqui embaixo e leva lá para cima, só faz repetir ele. 17,50 aqui, então repete aqui de novo, 17,50. Aí depois mais 12,50, que é esse último valor aqui, ó, 12,50. Eu não fui riscando aqui, mas seria bom no livro de vocês, conforme vocês forem pondo os números, vão riscando do problema, tá? Para facilitar depois. Aí o resultado final é que vocês vão colocar aqui na resposta, tá? Calculem aí quanto vai dar e responda certinho aqui. Para a resposta, lembrem sempre de voltar à pergunta, lembrar o que está sendo perguntado. Está perguntando que quantia Camila ganhou do avô. Então, o que você vai responder? Camila ganhou do avô tantos reais. Aí vê aí quanto que ela ganhou, tá? Quem quiser ir pausar para ir fazer, depois retorna, acho que é melhor, tá bom? Aí na B, ao digitar o número 87.569 em uma calculadora, Felipe digitou 8 no lugar do 5 e 5 no lugar do 8. É o velho problema da mão tremendo, né? Não sei porquê, eu sei que o Felipe estava meio doidinho no dia, digitou errado. Então, em vez de digitar esse número aqui, ele digitou um outro número. Mas que número foi esse que ele digitou? Coloquem aqui. Coloquem esse mesmo número que está aqui, aqui. Só que onde tiver o 8, troca pelo 5. Onde tiver o 5, troca pelo 8, tá? Aí vocês vão verificar, isso é bem fácil de fazer. Vai ficar esse número aqui, ó. Tá? Depois confirme e vê se está certo. Aí vai dizer, qual a diferença entre esses dois números, entre esses números? Aí, sempre que fala em diferença, temos que fazer uma operação de mais ou de menos, né? Adição ou subtração? Diferença. De menos, né? Aí, vai ter esses dois jeitos aqui de fazer. Você pode escolher um dos dois jeitos. Ou pelo método normal, pega esse menos esse e vê quanto dá. Ou pelo método do valor posicional, que é aquele método que a gente fez na nossa última atividade. De ir comparando, né? Por exemplo, aqui na dezena de milhar, compara aqui 8 aqui, 5 aqui. Qual a diferença do 5 para o 8? Quanto tem de 5 até chegar no 8? 3, né? Como estamos falando do lugarzinho da ordem que é dezena de milhar, então vai ficar uma diferença de 3 dezenas de milhar, que equivale a 30 mil. Aí menos, aí continua comparando. Aqui a unidade de milhar é 7 aqui, então no mês. A centena que é 5 aqui, 8 aqui. Então tem diferença. Qual a diferença aqui do 5 para o 8? 3. Como estamos falando da ordem das centenas, então ficaria a diferença de 3 centenas, que é o mesmo que 300. Aí continua comparando, vê se tem mais ou menos, que não vai ter não. Aqui na dezena 6 aqui eu não mexo. Na unidade 9 aqui eu não mexo. Então só mexeria aqui lá mesmo. Por isso que eu coloquei aqui, ó. O resultado que der aqui é o mesmo resultado que vai dar aqui na conta tradicional, entendeu? Tem mais gente que tem facilidade de fazer esse tipo de conta aqui com mais zeros. Eu, particularmente, tenho mais facilidade com esse tipo aqui, que eu acho bem mais rápido. Mas se você preferir também por esse método tradicional, também tá certo, tá? Podem escolher aí, nesse caso, podem escolher. Depois responde o que está sendo perguntado. E na C, observe a figura formada com palito de fósforo. Essa figura aqui foi formada. Quantos quadrados aparecem nessa figura?
E aí? Pensem aí, essa aí vai ser só para os espertos. Quantos quadrados aparecem aqui? Se você disse que são 4 quadrados, sinto muito, meu amigo, mas não são. Pense melhor aí, quantos quadrados são? E aí, pensou? E se eu falar para vocês que tem 5 quadrados aí? Tem 5 quadrados, quer ver? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a figura toda já forma um quadrado, por isso que seria nosso quinto quadrado. Então, quantos quadrados aparecem? E aqui embaixo, troque 4 palitos de lugar para formar 3 quadrados. Desenhe sua resposta. Ou seja, para essa última questão, vocês vão pegar os palitos de vocês novamente e fazer essa figura aqui na mesa de vocês. Feito essa figura, o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar 4 palitos. Tira 1, 2, 3, 4. De qualquer lugar que você queira. Aí depois pega esses palitos que você tirou e forma um novo quadrado. Mas numa posição diferente do que estava. Esse é o desafio, tá? Eu tentei fazer aqui, eu fiz rapidinho. Então tentem fazer aí, se vocês virem que tá dando erro, recomeça, tá? Arruma de novo e tenta fazer de outro jeito. Mas vai ser bem fácil. Aí a figura que vocês forem formar, mesmo sistema, desenha aí nessa parte do livro, tá? E é isso, gente. Até mais. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida sobre alguma questão, é só voltar na parte do vídeo que eu falo sobre a questão. Mas se persistir a dúvida, estarei também lá pela plataforma à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá? Então, é isso aí. Tchau, tchau. Até mais.